Boa noite e a paz do Senhor Jesus a todos. Sejam bem-vindos ao culto na tua casa. É mais um culto entre tantos que eu acredito que você já tem participado ou não também, porque como o Facebook é uma rede social pública, temos diversas pessoas assistindo essa live essa noite. Eu quero não fazer ênfase novamente, como a mídia tem feito. Acredito que muitos de nós já estamos quase profissionais em questão de vírus, em questão dessas dificuldades aí, desse Covid-19, mas eu não quero focar nisso não. Acredito que já tem gente bem mais instruída e o suficiente já nos instruindo e falando sobre isso, E quero focar mais em relação aqui a uma palavra que Deus tem colocado no coração, Já agradecendo a alguns irmãos que têm se manifestado aí relacionado a essa live. É a nossa primeira do Missão Quará, de muitas que virão. Mas temos a nossa página também do Missão Quará lá no YouTube. Você pode estar vendo algumas postagens, alguns vídeos que estão lá. E em breve terão outros. Estaremos também postando em breve aí um estudo que será de 3 partes. Esse estudo irá tratar de algo que você com certeza já estudou, que é sobre as obras da carne e os frutos do Espírito, lá no livro de Gálatas, capítulo 5. E esse estudo terá 3 partes. E nós vamos estar divulgando aí para que você venha estar recebendo essa postagem. Então clica lá no canal do Missão Quará, no YouTube também, para você estar recebendo os estudos aí. Mas vamos aqui meditar numa palavra. Quero que você, se possível, se tiver uma Bíblia aí próxima, abra aí no livro de Apocalipse, capítulo de número 2. Apocalipse, capítulo de número 2. Enquanto você procura aí o capítulo 2 de Apocalipse, eu vou pegar uma aguinha, tá bom? Não vou orar no copo d'água não, tá? Fique em paz. Não que isso não é de Deus, é propósito de fé. Mas eu acho que cada um tem uma chamada, Deus tem prosperado na vida dos irmãos que fazem. E eu creio nas transformações. Capítulo 2 do livro de Apocalipse. O título da minha Bíblia fala o seguinte: Cartas às 7 igrejas da Ásia. E nós estaremos lendo a primeira carta, à igreja de Éfeso. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso: Isto diz aquele que tem na sua destra, na sua mão direita, as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não pode sofrer os maus. E puseste à prova os que dizem ser apóstolos, e o não são, e tu os achaste mentirosos. E sofreste, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Eu tenho, porém, contra ti
que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Amém? Graças a Deus. Eu vou frisar aqui o versículo de número 5, para darmos início aí a esse bate-papo. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Amém? No dia de hoje eu, dando aquela saída rápida, acredito que a mesma saída que muitos de nós, com essa questão de quarentena, estamos fazendo, que são saídas rápidas a mercado, saídas rápidas a algum comércio útil. Eu ia batendo papo com a minha esposa no caminho, nós falávamos, e eu me lembrei de uma mensagem que eu enviei alguns anos atrás, lá na página do Missão Quará, no YouTube. E essa página, essa mensagem fala sobre o voltar no início. É uma ilustração que fala a respeito de um pai. Eu vou trazer aqui por cima o que eu me lembro, faz muito tempo, mas depois você vai lá e assiste. Fala a respeito de um jovem que entre tantas questões que estavam ali, ele estava com um problema de matemática e um problema com um amigo pessoal. Mas eu vou frisar na questão ali do problema de matemática do menino. E ele fez um trabalho de matemática, e uma lição, e não entrava na cabeça dele a questão, porque que ele não conseguia chegar ao denominador comum, ao resultado que aquela conta, aquela equação tanto pedia. E esse jovem, ao lado dele estava o pai, e o pai, ele observando o jovem com aquela questão, com aquela dúvida, né, aquela reclamação, ele perguntou o que estava acontecendo, e o menino reclamando disse que não conseguia, que não havia possibilidade de ele conseguir fazer aquela conta. O pai recordando, dizendo a ele que talvez poderia ajudar, porque fazia muito tempo que não mexia com nada de escola, pegou o caderno, deu uma olhada e enxergou o problema. O pai achou onde estava o problema, mas de imediato não falou para o menino, até porque não se faz lição para os filhos, né? Mas os orienta para que eles alcancem o resultado que nós esperamos e que os professores esperam. E esse pai achou o problema e falou para o menino fazer tudo de novo. E disse para ele que o grande problema estava no início. E aí, como eu conversava com a minha esposa hoje, nós frisamos essa questão do voltar ao início. Quem quer voltar ao início? E o interessante é que, no momento que eu falei isso para ela, nós estávamos bem longe aqui de casa. E aí o tempo até já estava ficando meio nublado, aí eu até falei isso para ela, eu falei, interessante, né? Voltar ao início é muito complicado. Eu falei, imagine se o tempo fechasse agora e nós estivéssemos sem o guarda-chuva.
ou eu desse a ideia de eu voltar, de você voltar, ou você me desse a ideia de voltar lá em casa e pegar. A caminhada é longa. E aí, a primeira coisa que se fala num momento desse é o seguinte: ah, mas é muito longe, eu não vou voltar. E aí nós paramos para observar isso. Quem é que quer voltar para consertar algumas coisas? Quem é que quer voltar do início? Quem é que se precaver para que não seja pego de surpresa por essa chuva? Aí eu até falei para ela, aí nós usamos a famosa frase: ah, tá na chuva é para se molhar. Mas aí eu parei para raciocinar, será que toda chuva é para se molhar mesmo? Será que toda chuva que vem, será que toda situação chuva, ela veio para nos molhar realmente? Ou nós podemos nos precaver antes em relação a essa chuva que está por vir? É interessante isso. Normalmente assistimos os jornais pela manhã para saber da previsão do tempo, por isso que se fala pré-visão. É algo que possivelmente possa vir a acontecer, por isso nós não devemos culpar os meteorologistas, porque os computadores trazem uma prévia do que possa vir a acontecer, não do que vai realmente acontecer. Normalmente acaba dando certo, mas quem está no controle de todas as coisas, do tempo, é Deus. Então pela manhã você pode assistir o jornal de qualquer emissora e dizer o seguinte: eu assisti pela manhã, ouvi na internet que vai chover. E de repente faz o sol o dia inteiro. E aí você, eu trouxe guarda-chuva, eu trouxe blusa, eu trouxe a capa e não choveu. Fulano estava errado, Pai do Senhor Elizabeth. O irmão estava errado. Mas vamos lá. Você não está errado, você se precaveu. Agora existem muitas situações na nossa vida que nós não nos precavemos. Nós não pegamos o guarda-chuva antes e fomos pegos de surpresa. Versículo 5, que eu frisei, liga, diz: lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te e pratica as primeiras obras. No início da caminhada com Jesus, não há um que tem aí mais do que os seus 10 anos aí de caminhada, vou colocar logo 10, que não tenha mudado um pouquinho. E se formos trazer a memória, Pai do Senhor, irmã Mércia, se formos trazer a memória a nossa constância, a nossa caminhada com Cristo, nós mudamos demais. Mudamos demais. E hoje nós paramos para pensar, para refletir, até mediante essa palavra, e podemos ver que nós não nos precavemos em muitas coisas. Na verdade, no início nós fazíamos isso. No início era muito fácil. Em meio a esse bate-papo com a minha esposa, eu estava fazendo essa observação. É interessante porque quando nós somos resgatados por Cristo, a maneira que Ele nos resgata, a questão do Espírito de Deus nos convencer do pecado, do juízo e da justiça, é diferente da maneira que Ele nos convence quando nós já somos cristãos. Viviane Aparecida também está conosco, muito obrigado, Deus te abençoe. E a maneira que Ele resgata a pessoa quando está fora da presença dEle, quando está, ainda aí, não vou usar esse termo, espero que ninguém se ofenda, o termo mundo, né? Vou usar um contexto bíblico, estamos no Egito, Ele nos convence e também nos atrai. Mas quando nós já somos conhecedores da verdade, é diferente. O Espírito de Deus continua nos convencendo do pecado, do juízo e da justiça, mas Ele não nos
atrai mais da forma que atraiu quando estávamos lá fora. Agora nós já conhecemos o caminho. Ele nos convence e nos aguarda. Eu posso dar exemplos bíblicos para isso. Hoje, o pastor César Cavalcante, da Igreja Genuína, pela manhã, ele trouxe uma palavra e ele falava sobre isso. Sobre os que tocam em Cristo e sobre aqueles que são tocados por Cristo. Então a Bíblia nos apresenta pessoas que Jesus chegou até eles e as tocou. Foram transformadas, foram purificadas e foi uma bênção. Mas a Bíblia também nos mostra de pessoas que tocaram Jesus. E nós podemos frisar a mulher do fluxo de sangue. Ela foi até Jesus com todas aquelas dificuldades que o texto nos apresenta. E ao tocar em Jesus, a palavra diz que ela foi purificada de um mal que já agia nela há 12 anos. Para essa mulher ter ido até Jesus, tendo o texto dizendo que ela padecia, ela sofria há 12 anos daquele mal, para ela ter tomado a iniciativa de ir até Jesus, já era a última cartada. Nós somos assim. Tem situações que para a gente ir até Jesus já tem que estar no limite. E isso não é tão difícil para aquele que ainda não levantou a mãozinha lá na frente do altar da igreja para Jesus e disse, eu aceito Jesus. Não, isso é mais difícil para aquele que já está caminhando há muito tempo. Porque agora eu sou crente, agora eu sei. E esse saber é o grande problema. Nós já estamos cauterizados com algumas manias que fomos adquirindo na caminhada com Cristo, e a grande essência do primeiro amor foi indo embora. E hoje, para retornarmos ao que éramos antes, está muito difícil. Para ficarmos naquela fiação, voltarmos para o centro da vontade de Deus novamente, como um dia estivemos, agora está mais difícil. E aí que entra a questão do menino com o pai lá. O menino não queria voltar à lição. Porque, vamos lá, quem lembra de expressões numéricas, é uma tirinha lá no início, e a conta vai fazendo um triângulo assim de ponta cabeça, é uma conta enorme. Para a criança apagar tudo aquilo e voltar de novo, é terrível, principalmente sendo matemática. Eu acredito que pode ser, não vou definir, afirmar isso, mas acredito que por isso que a matemática é uma das disciplinas que o povo mais ama, né? Porque é um grande problema. No nosso dia a dia nós encontramos muitas questões matemáticas para serem resolvidas dentro e fora de casa, que muitas vezes nós não queremos voltar do início, apagar tudo de novo e voltar a resolver do início, para ver onde foi que errou. Olha aqui, lembra-te, pois, de onde caíste. Para se lembrar de onde caiu, tem que levar a mente no passado. E tem muita coisa do passado que a gente não quer lembrar, porque toca na nossa ferida. Mas hoje chegou o dia de lembrar. De lembrar do que você fez. Ou do que você não fez. Pela mãe, pelo pai, pelo irmão, pela irmã, pelo filho, pelo vizinho, ou por qualquer outro ser humano que venha à tua mente. Qualquer um que venha à tua mente. Então presta bem atenção. Lembra-te, pois, de onde caíste. Nós não estamos no estado que estamos hoje da noite para o dia. Não foi da noite para o dia que chegamos a esse estado. Então vamos se lembrar. Vamos pensar aqui. Senhor, se porventura, Pai, eu não me lembrar, nesta oração o Senhor me ajuda, me traga a memória. Deus traz a memória. Você acha que José do Egito,
Lá no livro de Gênesis, José, quando estava preso, a Bíblia diz que Deus usou a vida dele para interpretar, já estou terminando, para interpretar o sonho de 2 homens lá no cárcere. Para interpretar o sonho do copeiro e o sonho do padeiro. Vamos lá. Ele interpretou o sonho, Deus deu essa graça para ele, e ao interpretar o sonho dos 2, e cumprindo isso, rapaz, que alegria que me deu agora de ver o irmão Anderson aí nessa live. Ao interpretar esse sonho, José disse o seguinte para o copeiro: quando você chegar até Faraó, fala de mim, lembra de mim, fala de mim para ele, fala da injustiça que fizeram comigo. O interessante é que quando o copeiro voltou para a posição dele, cumpriu-se a revelação, cumpriu-se o propósito de Deus ali, a Bíblia mostra que o copeiro não se lembrou de José. Muitas pessoas, eu ouvi a irmã Mércia postou algo aí interessante, não sei se foi hoje, mas eu li hoje. Pessoas passam pela nossa vida. E em Cristo Jesus, presta atenção, nós ajudamos. E existem pessoas que Deus nos usa para ajudar, que nunca mais volta, nunca mais aparece. Deixa eu falar uma coisinha para você. Não se turbe o seu coração por causa disso. Ah, mas a pessoa foi mal agradecida. Peraí. Por mais que ela tenha sido mal agradecida, no momento em que você cedeu e deu essa ajuda, você não deu de coração? O Senhor Jesus nos ensinou até mesmo dar algo para alguém e não esperar retorno. Abra aqui um parênteses para se lembrar daquela questão dos 10 leprosos. Jesus curou os 10 leprosos. Só um voltou para agradecer. E nem por isso Jesus fez a lepra dos 9 que não voltou retornar. Ele deu a bênção, está abençoado. Foi a tua vida que ele usou, amém. Mas isso que você fez por essa pessoa que não voltou para agradecer foi para a glória de Deus. Não esquenta a tua cabeça. Não fique sem dormir por causa de alguém que não veio te agradecer. Fica tranquilo, guarda o teu coração. José passou por isso, muitos passaram por isso, e muitos vão passar por isso. E a Bíblia fala que mais um tempo passou, e um dia, o texto é bem claro em dizer assim, e o Senhor, e Deus lembrou-se de José. Espera um pouquinho, porque Deus está criando uma situação para que pessoas, presta atenção, Deus está criando uma situação para que pessoas cheguem até você. Parece que ninguém está te vendo, mas Deus está te vendo. Mas ao seu derredor Ele está criando situações. Eu e você não somos o centro de tudo. Mesmo em silêncio, Ele está trabalhando na nossa vida. Mas também está trabalhando na vida de outros ao redor e de pessoas de longe. Porque é mais fácil aguardar alguém de longe ajudar do que quem está perto. É mais fácil alguém que está do outro lado da Macedônia ajudar do que quem está do teu lado. O apóstolo Paulo passou por isso. A Bíblia diz que lá na igreja de Corintos, ele foi maltratado, passou fome, passou frio, não cuidaram do homem de Deus. Mas Deus usou pessoas que estavam do outro lado do oceano, cheios do Espírito Santo, sem receber uma carta, mas gente que estava no joelho, na unção, na oração. Está chegando aqui também nossa irmã Gabriela, para acompanhar o culto. Pessoa que estava na unção, na oração, porque tem gente que não crê mais nesse negócio de oração. Que Deus fala, que Deus mostra, que Deus dá visão. E atravessaram o mar e levaram
tudo que Paulo necessitava e até muito mais. Então espera mais um pouquinho. O que há de vir, virá. Para a minha vida, para a tua, e não vai tardar. Vai vir pela mão do homem. Vai vir através da mão do homem, mas a providência é de Deus. E para que esse negocinho assim de eu não vou aceitar a ajuda do Bertano, do fulano, do ciclano. Se Deus quiser, Ele usa aquela pessoa que você não está nem conversando com ela mais. E ela vai vir com a bandeja da tua necessidade na mão. E eu quero ver você não comer. Eu quero ver você não calçar. Eu quero ver você não aceitar. E se não aceitar, vai entrar no estreito. Não adianta. Não adianta. Lembra-te, pois, de onde caíste. Tá magoado? Tá magoada com essa pessoa? O interessante é que a pessoa que te magoou tá, ó, tranquila. E você tá com o coração a mil, se martirizando aí, porque o fulano não vem e não pede desculpa. Vai lá pedir desculpa a você. Vai lá você. Você é mais forte que isso. Você é mais forte do que esse sentimento que já está corroendo a tua alma. Mais forte do que o sentimento que está corroendo a sua alma. Então presta atenção. Alguns anos atrás, a mente veio algo agora que interessante. Algum tempo atrás, nós enterramos o nosso filho mais velho. E lá no cemitério, um pastor amigo meu me fez uma pergunta. E ele encostou do meu lado e disse assim para mim: Pastor Devanir. Ele perguntou assim: Pastor Douglas, você já se despediu dele? Normalmente, quando nos fazem certas perguntas, nós já respondemos assim, ó, pum, sopetão. E eu respondi, falei, não, já me despedi. E ele, com aquele olhar clínico, pastoral, aquele olhar que fala, me olhou e perguntou de novo, falou, você se despediu dele? Aí eu entendi a pergunta. Eu pensei e falei, me despedi. Eu vou traduzir a pergunta dele. Ele não perguntou apenas se eu havia me despedido, mas ele também perguntou se realmente eu havia enterrado o meu filho. Se eu havia verdadeiramente tirado daqui, porque às vezes fica aqui de uma maneira errada. Saudade é uma coisa, mas tratar aqui como se estivesse vivo, quem vai ficar morto é a pessoa. A pessoa vai ficar morta. De repente você perdeu um ente querido. Lembrar dessa pessoa e assim, trazer a memória com bate-papo. Ontem mesmo à noite, fui na casa de uns irmãos em Cristo aqui próximo, e um presbítero amigo nosso faleceu, um acidente, trabalhando. Ontem foi sábado, o acidente foi na sexta-feira, Marlia falou aqui, na sexta-feira foi o acidente, foi lá levantar uma parede lá, fazer umas manutenções no templo, como está tudo parado mesmo, aproveitaram para mexer, e pisou no lugar errado, caiu, uma lança, entrou na cabeça, morreu. E eu fui na casa dos familiares, porque agora com essa questão, os velórios são bem restritos e fomos abraçar a família, e hoje foi um enterro e foi só a família. Só que nós chegamos na casa dos irmãos, havia um clima de comoção, sim, inevitável, mas a alegria do Espírito Santo tomava a casa. Porque a palavra de Deus estava fluindo e os irmãos
se encontraram de uma maneira ali que foi um negócio excelente. Irmãos, eu falei que ia fazer meia hora, estou indo embora, estou quase terminando. E aí, dentro dessa casa, eu vendo aquela harmonia entre os irmãos, entre a viúva e filhos do irmão de outro casamento. Eu me lembrei da casa de Abraão. A palavra do Senhor nos diz que, até pelo propósito de Deus, Agar, a escrava, ela foi expulsa da casa juntamente com Ismael, que foi o primeiro filho de Abraão, com a escrava, até porque a esposa Sara quis o filho, porque não podia ter, toda aquela questão. E teve que mandar o filho embora. Mandou o filho embora. Tem todo um simbolismo nesse ato, lá para o Novo Testamento, é claro. Mas vamos colocar aqui para o cotidiano. Mandou o filho embora. E aí a Bíblia nos mostra a trajetória da vida de Abraão, vai seguindo, só vitória, só bênção. Nasce Isaac, e no período que o menino foi embora, Isaac já era nascido. Só que assim, filho é filho. Existe ex-emprego, existe ex-namorada, existe ex um monte de coisa, mas não existe ex-filho. E aí a Bíblia mostra que nunca mais uma atenção para Ismael. Mas responde aí os que estão, você que está aí, ó, a Viviane, a Fabiana, os demais irmãos aí, ó, a Elizabeth, todo mundo que está aí, ó, digitando, coloca aí se você é um crente inteligente. Qual o único momento da nossa vida que se reúne todo mundo? Digita rapidinho aí. Qual o único momento de todas as famílias que se reúne todo mundo? E aí? O único momento. Obrigado, Gabi Nascimento. Velório. Na morte, Adriana. Verdade, olha aí, ó. Os crentes inteligentes. Entendeu? Então presta atenção, crente. A Bíblia mostra que no velório de Abraão, Ismael apareceu. Até no último instante, Deus vai colocar as coisas no lugar. Ah, vai. Se o homem não lembrar onde caiu e se arrepender, mas nem que seja no velório dele, as coisas vai ser colocadas no lugar. Não tem jeito. Não tem jeito. Crente, o negócio é um negócio tremendo. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te. Pratica as primeiras obras. Praticar fala de constância. Fala de voltarmos a ser os mesmos, mas ó, com movimento contínuo. Voltarmos a caminhar novamente. Voltar a pedalar do jeito que tinha que ser. Do jeito que era lá no início. A gente poderia trazer o contexto histórico da igreja de Éfeso. Não, mas não há necessidade. Por que não usarmos o que fazemos no cotidiano? E é esse cotidiano que nós entendemos muito bem, que nós podemos usar até o que Salomão disse lá em Lamentações, capítulo 3, no versículo 21. Quero trazer à memória, se lembrar daquilo que me dá esperança. Não é ser saudosista, presta atenção. Fechei. Não é ser saudosista. Não é ficar que nem minha sogra fica quando vem aqui em casa. Eu lembro lá da minha avó, minha mãe. Não é. É umas histórias bacanas. Mas a lembrança que nós estamos falando aqui é de boas práticas. É de coisas que nós fizemos que não foram certas. E coisas
que nós deixamos de fazer que seriam certas, que beneficiaria principalmente outra pessoa, não a nós mesmos. Atitudes que tivemos no passado que prejudicaram pessoas. Lembrar de onde nós caímos e nos arrependermos. Em nome de Jesus Cristo. Eu acredito que há uma grande necessidade em nós de uma palavra como essa, e eu não digo isso porque foi ministrada pelo Espírito através de mim, mas porque é uma palavra que se fala de resgatar a comunhão. Resgatar a comunhão. De trazer as famílias novamente a um convívio. Agora nós temos chance. Falei que não ia focar muito nessa situação dessa quarentena agora, desse vírus aí, mas essa situação aí, ela tem contribuído para o bem daqueles que amam ou daqueles que dizem que amam a Deus. Enfim, tem contribuído para um benefício daqueles que não tinham tempo para a família, ter tempo para a família. O celular, as redes sociais, é bacana. Essa semana eu conversava com a minha filha sobre jogos de tabuleiro. Estamos em casa. Pegar um joguinho de tabuleiro, colocar ali, tirar uma onda com a família. Esquecer um pouquinho quem está lá fora, no bom sentido, e usufruir com aqueles que estão tão próximo. Não é o próximo que Jesus diz para nós amarmos? E esse próximo está tão do ladinho, está tão próximo mesmo, está aí do teu lado, aí no sofá, esperando uma palavra que talvez não ouve há tanto tempo, um ó, que há tanto tempo não recebe. Voltemos às primeiras obras. Vencer coisas que não era de nós e hoje está em nós e nós não conseguimos tirar. Mas nós vamos vencer em nome de Jesus. Nós vamos vencer em nome de Jesus. Antes de eu começar, antes de eu orar, para a gente estar finalizando, coloca aí você que está precisando, fala, ó, eu preciso, a Fabiana já colocou aí, ó, precisamos, né, aquele que eu preciso dessa oração, coloca aí, ó, eu preciso, digita aí, vou dar aí 2 minutinhos para você começar a digitar aí, né, que precisa. Tem alguns me chamando no Messenger e depois eu respondo vocês, irmãos. Tem até irmãos de muitos anos que nós não vemos, né, e no término dessa live a gente bate um papo aí, tá bom? Mas todos aqueles que estão necessitando da oração, coloca aí, ó, eu preciso, e a gente vai estar intercedendo aí, né? Não se esqueça de ir lá na página do Missão Coará, no YouTube, e esteja nos acompanhando, a Adriana Queiroz, né? A Viviane, estamos orando, Viviane, de um jeito que você nem acredita. Benção pura. Última conversa que nós tivemos no ônibus lá, eu, você, a Marli, eu não esqueci. E a nossa oração está nesse propósito pela tua vida, tá bom? Que Deus abençoe aí, abençoe você, abençoe o Paulo, abençoe o pequeno aí, e é só vitória. A Eliana, também, Eliana Souza, ela é uma canela de fogo lá do Cangaíba. Ela não é minha madrasta, ela é minha mãe. É a esposa do meu pai. Precisamos. A paz do Senhor a todos aí. E vamos estar orando, irmãos, né? O tempo já excedeu um pouquinho. Foi 42 minutos aí de live. Mas eu acredito que foi o suficiente, né? A vantagem que nós temos na live é essa liberdade. Hoje em dia nas igrejas, um culto de 2 horas ou um culto de 3 horas... Nossa, a Sandra Mara do Prado,
Eu preciso, pastor. Ore pelo meu filho que está privado da liberdade. Ele estava em Diadema, agora está em Oswaldo Cruz. Vamos estar orando sim, Sandra. Deus vai dar vitória. A gente sabe o que está acontecendo. É o Israel. E enquanto, irmãos, tem a irmã Sandra aí, ó. Os irmãos que estão acompanhando na live aí. Um está vendo a necessidade do outro. E no momento que formos orar, você curva a tua cabeça aí com a família. É um culto no lar, irmãos. O que nos distancia é apenas o corpo, mas a fé é a mesma. Amém? E vamos estar orando aí. Mais alguém quer mandar aí um pedido urgente de oração? Mais um minutinho para você mandar um pedido aí. Deus abençoe, Sandra. Mais um minutinho aí, ó, para você mandar um pedido urgente aí, para a gente estar já intercedendo em nome de Jesus. Ó, os sapatos estão me aguardando. Estou esperando eles ficar novo. Quando eles ficar novo aí eu vou buscar. Tá bom? Mas a gente tá para ir aí buscar essa bênção em nome de Jesus. Bom, meu esposo Reinaldo manda um abraço. Abração, Reinaldo. Deus abençoe. Reinaldo e Adriana, nós caminhamos juntos, levaram Marli e eu aí para umas obras aí abençoadas, irmão. Deus desceu o rolo aí nesses mistérios que a gente foi. Foi uma bênção. A Sandra tá falando que conhece eu e a Marli. E a foto tá pequenininha, Sandra. Não dá para ver seu rosto. Mas depois você manda aí no Messenger. Vai lá no Facebook, lá, Douglas Nascimento, e manda no Messenger o contato para a gente estar aí estendendo aí essa união em Cristo, tá bom? Deus abençoe. Irmãos, vamos orar em nome de Jesus. Né? Já quero adiantar aqui que Deus venha alcançar cada um que foi citado aí pedindo oração. Deus venha, Antônio Aparecido, só ore por ele, a Mércia está pedindo. A irmã Juscelina também está com a gente aqui, né? A Gabriela está rindo aqui. Né? Deus abençoe a irmã Juscelina, congregamos juntos também, ali no Iguatemi, ali na CDD, que Deus abençoe também a comunidade aí, irmã Juscelina. A gente está sabendo como é que tá as coisas aí. Aí no CDHU aí o negócio está estreito, mas mais estreito do que a situação espiritual que está aí, mais estreito é o nosso Deus, que vai colocar as coisas no lugar. A Viviane, minha prima, que essa oração interceda também na vida de vocês. Amém. Eu creio em nome de Jesus. Né? É a reciprocidade espiritual. Nós abençoamos e somos abençoados. Isso aí é bênção de Abraão. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E é assim que acontece. Nós abençoamos e Deus retorna essa bênção para a gente. Não que fazemos isso para ser abençoado, mas esse retorno não é da parte do homem, já é automático de Deus. Por isso a importância de abençoarmos as pessoas. Cuidado com as palavras de maldição, que você possa lançar para alguém por acidente que seja. Cuidado. Pede para Deus colocar uma guarda na tua boca, como o salmista disse. Cuidado com as palavras. Se você lançar maldição na tua casa, é o que vai ser a tua casa, uma casa maldita. Se você abençoar a tua casa, principalmente filhos. Ah, esse menino é isso, esse menino é aqui. Não, teu filho é uma bênção. Teu filho é homem de Deus, tua filha é uma mulher de Deus. E grande é a vitória na tua casa, independente da situação que tá passando. A Adriana está pedindo oração pela família Vitorino, que perdeu o presbítero Júlio. Isso, já citei aqui há minutos atrás, mas a nossa irmã está reiterando aí o pedido de oração para a família Vitorino. Perdeu o nosso irmão em Cristo, Júlio César, ontem. Amém? Vamos orar, irmãos, em nome de Jesus. Pai, nós te damos graças em nome de Jesus Cristo, por este culto, por esta palavra que o Espírito de Deus nos inspirou a estar ministrando sobre as vidas. Pai, visita a vida de cada irmão, de cada irmã, que nessa noite se dispôs a estar ouvindo a tua voz através da rede social. Nós perdemos tempo muitas vezes, Deus, nas redes sociais por um monte de coisa. Mas esta noite, antes de 1 hora de mensagem, nós ganhamos muito mais do que perdemos em todos os anos ficando no celular por besteira. E eu oro para que o Senhor visite os que estão no cárcere, visite os que estão enfermos,
Que o Senhor visite em nome de Jesus Cristo esse casamento que já está à beira do abismo. Visite, Deus, em nome de Jesus Cristo, Deus, através, Deus, do teu Espírito, e leve a reconciliação e a conciliação entre irmãos. Que a igreja venha se unificar, Deus. Alcance, Deus, os nossos irmãos católicos, os nossos irmãos adventistas, os irmãos batistas, todos os irmãos que nós temos a comunhão, graças a Deus, para que se cumpra o Salmo, Deus, do Senhor em nossas vidas, o Salmo, Deus, 33, Deus, para que a comunhão entre os irmãos, Deus, venha ser unificada e venha perpetuar em nome de Jesus Cristo. Não é porque o templo fechou, Deus, que as portas do inferno prevaleceu contra a igreja. Mas a igreja continua de pé, porque o cabeça da igreja é Deus, é Jesus Cristo. E é o mesmo Jesus Cristo a qual nós oramos, Deus, essa noite, pedindo que Ele toque na nossa vida se necessário. Mas como foi dito nesta palavra, que Ele nos dê força também para tocar nele. E o tocar nele é se arrepender dos nossos erros e pecados e tomarmos uma decisão de irmos para Jesus Cristo ou retornarmos para Ele. Que em nome de Jesus Cristo o Senhor venha alcançar a nossa família, os nossos parentes, os nossos amigos. E as bênçãos do Senhor venham estar sobre todos os presentes em nome de Jesus. E que o grande amor de Deus, que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos os que estão aí assistindo, para a glória do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Muito obrigado pela disponibilidade de ouvir o que o Espírito de Deus, através da minha vida, tinha para falar com você. Amém? Que Deus abençoe todos em nome de Jesus. Amém? Tchau, tchau para todos.